Muito boa tarde, muito bem-vindos a este lançamento da primeira edição da Academia Novo Futuro. O nosso objetivo para os próximos dias, obviamente, em primeiro lugar, tratar toda a gente muito bem, portanto, saber acolher-vos todos numa experiência que esperemos seja muito bem sucedida, que tem 3 objetivos principais. Formação, portanto, como irão ver e como sabem, já têm os vossos papéis nas vossas pastinhas, teremos um conjunto de painéis muito interessantes sobre vários temas, vou muito rapidamente falar sobre isso, mas que nos acompanharão nos próximos 2 dias. Depois, em segundo lugar, o debate. Para cada sessão, para cada painel, a ideia não é apenas que os nossos convidados partilhem experiências e saber convosco, mas que tenhamos a oportunidade de trocar impressões, esclarecer dúvidas e haver debate em cada um destes momentos. E depois também uma componente que nestes aspectos também é fundamental para pessoas que vêm de vários locais, haver oportunidade de convívio, seja nos painéis, nos grupos de trabalho, ou nas atividades paralelas que vamos enfrentar. Para quem veio, para quem chegou hoje de manhã e viu as boas-vindas meteorológicas, podemos estar nas dúvidas sobre se o painel é integralmente suscetível de ser cumprido, mas vocês têm uma resiliência às quais nem todos nós estamos habituados e, portanto, não há uma chuvinha que afastará ninguém e, portanto, esperemos que seja tudo, corra tudo pelo melhor. Queria especialmente neste painel, a minha função aqui é só de dar as introduções, eu vou-vos massacrar no painel seguinte e não neste, mas, obviamente, queria saudar quem está comigo na sessão de abertura e, portanto, dar uma especial saudação, porque são corresponsáveis por esta organização, entre o PS Açores, a Juventude Socialista dos Açores, a Juventude Socialista Nacional, temos o privilégio de ter aqui a Secretária-Geral connosco, e também a nossa representação no Parlamento Europeu, portanto, é da combinação destes vários elementos da família socialista, se quisermos dizê-lo, que teremos o nosso trabalho aqui hoje. Como vos dizia, não é para hoje e neste momento e nesta pequena primeira intervenção vos maçar, mas para terem um bocadinho uma ideia, algumas pistas sobre o que é que vamos fazer ao longo dos próximos 3 dias. Fundamentalmente, procuramos identificar matérias em relação às quais as preocupações dos jovens são mais evidentes. Obviamente, estamos preocupados, todas as gerações, com todos os temas. O país tornou-se talvez mais agitado do que esperávamos na última semana e, portanto, temos desafios mais rapidamente a surgir do que aquilo que esperávamos. Vamos ter eleições no mês de maio, mas os temas são exatamente os mesmos. As preocupações são fundamentalmente as mesmas e as preocupações que as gerações mais jovens enfrentam num quadro muito particular de tempo em que a situação internacional também não está mais fácil, giram em torno do emprego, portanto, a emancipação, sempre um aspecto fundamental para o início da vida profissional de cada um, mas não só o emprego, há uma outra perna da emancipação, que é a habitação. E seguramente, se no emprego, felizmente, as coisas têm melhorado ao longo dos últimos anos, a governação do PS ajudou a fazê-lo, ajudava a fazê-lo com outra intensidade aqui na região autónoma e, infelizmente, não encontramos o mesmo impacto que no passado e era o que sucedia também a nível nacional. O que é certo é que continua a ser um desafio e um desafio em especial ter emprego de qualidade, emprego bem remunerado, emprego que atraia as pessoas e que as queira manter junto dos seus lugares de origem e evitar que tenham que sair do país ou sair da sua região. Mas a habitação, mais até do que o emprego, é hoje um desafio com uma escala cada vez mais intensa e cada vez mais penalizadora das gerações mais jovens. Por várias razões, que terão a oportunidade de discutir aprofundadamente. Mais uma vez, não só não me substituo a mim próprio, não me substituo aos outros oradores, mas, acima de tudo, a habitação é um dos principais desafios e aquilo que é normalmente identificado como a questão mais preocupante para todos os que procuram emancipar-se e iniciar a sua vida ativa e independente. Para além destas questões que vão diretamente ao cotidiano, ao dia-a-dia de cada um, há um conjunto de temas que ocupam a sociedade como um todo, mas especialmente a quem tem que estar no planeta mais tempo. Não estou a dizer que eu conto estar muito menos tempo no planeta do que vocês, mas, enfim, a lei da vida assim será. Mas as gerações mais jovens, à partida, têm mais anos enquanto inquilinos desta nossa casa comum e, por isso mesmo, os temas da sustentabilidade ambiental e da transição energética têm hoje, em 2025, um impacto. Ou melhor, não é que tenham hoje um impacto maior do que tinham no passado, tem hoje um impacto de tal ordem em que a presença da nossa espécie humana no planeta tem claramente vindo a contribuir para uma degradação da sustentabilidade da vida no planeta e, portanto, se queremos continuar a existir e a existir num quadro de sustentabilidade, é fundamental que consigamos ter respostas eficazes e evidentes para os grandes desafios que temos pela frente nesse domínio. Por outro lado, também, e continuando a olhar
Já vão ver, este meu início parece extraordinariamente animador. Quando ouvir o meu painel, saem todos deprimidos face à situação internacional e ao quadro internacional. Mas é uma depressão boa, porque depois nos ajuda a construir em cima dela. Mas outros dos desafios que temos têm a ver com a situação internacional. A Europa sempre foi para Portugal um desígnio a partir do momento em que se tornou uma democracia. A Europa trouxe-nos, e trouxe em especial às zonas menos desenvolvidas do país, e por um lado às camadas da população que mais beneficiaram de apoios, à capacidade de nos renovarmos a nível das infraestruturas, foi determinante para o sucesso da democracia portuguesa, mas hoje o desafio do projeto europeu é muito maior, não só tem que superar as suas dificuldades internas, como tem que se posicionar de forma diferente num contexto internacional muito mais exigente e muito mais crítico. E por isso também teremos a oportunidade de ouvir e perceber o que é que se passa no plano europeu e, portanto, também o contributo dos nossos deputados ao Parlamento Europeu e também o contributo que depois terão a oportunidade de ter do Vasco Cordeiro mais tarde, é muito importante para isso mesmo, porque são decisivos, de facto, quanto ao futuro. Por outro lado, e para terminar aqui a identificação dos grandes temas, eles depois decompõem-se em várias áreas, destacava apenas mais 3 elementos importantes. Um primeiro, o futuro, noutra dimensão, a inteligência artificial. Um tema que entre nós demora a levantar voo, que no plano europeu já se discute com outra intensidade, mas que seguramente afeta todos os outros. O papel que a inteligência artificial vai ter nas nossas sociedades, como é que comunicamos e como é que convivemos, o papel que a inteligência artificial vai ter nas nossas democracias e sobre como é que nos mantemos informados e com capacidade de intervir nos debates públicos e, acima de tudo, também a inteligência artificial, para muitos o contributo mais óbvio, mas estaria longe de dizer que é o único contributo da inteligência artificial, como é que ele se vai posicionar no desenvolvimento tecnológico, portanto tudo isso também teremos oportunidade de o discutir e de o abordar. E depois as temáticas também da igualdade. Este é o Partido Socialista, este é um partido que nasce numa construção diária da igualdade, de políticas públicas vocacionadas para a igualdade e, portanto, ela decompõe-se em várias dimensões, e seja nos painéis especificamente dedicados à igualdade, seja aqueles que visam diminuir as desigualdades entre diferentes regiões do país, entre diferentes grupos sociais, é seguramente um aspecto que também estará em cima da mesa nestes próximos dias. E o tal terceiro aspecto que queria deixar nestas notinhas introdutórias é o que respeita também às ferramentas para podermos fazer isto tudo. Por um lado, pensarmos naquela que nós pensávamos quando desenhámos este programa, seria a próxima ato eleitoral que teríamos que enfrentar. Portanto, nós estávamos a pensar no peso e na relevância que as eleições autárquicas deste ano têm. As eleições autárquicas são um sítio fundamental para começarmos a participar ativamente. São as questões mais próximas do nosso dia-a-dia, são as que melhor compreendemos, são aquelas em que mais facilmente nos mobilizamos com os colegas, com os vizinhos, para poder intervir politicamente. Portanto, dedicaremos à construção de políticas locais algumas das sessões. É o sítio onde muitos dos jovens, sejam os militantes da JS ou simpatizantes ou pessoas que estão a começar o seu percurso, começam a sua vida cívica e dedicação e, portanto, ferramentas para as políticas locais é um dos aspectos importantes, mas outras ferramentas também, as de comunicação e as de debate e troca de ideias. Não é uma coisa que em Portugal tenhamos o hábito de cultivar, a razão pela qual muitas vezes os nossos debates parecem desorganizados, às vezes não são necessariamente desorganizados, mas parecem desorganizados, e hoje em dia, em que temos poucos segundos, minutos, hoje ao almoço discutíamos o tempo médio em que hoje sabemos ser a atenção que alguém que frequenta o TikTok dedica a um determinado vídeo, a uma determinada publicação. E, portanto, no fundo, é uma corrida contra o tempo, literalmente, porque, regra geral, se não sobrevivemos aos primeiros 7 segundos, se não sobrevivemos aos primeiros 7 segundos captando o interesse de quem nos está a ouvir, perdemos aí uma batalha de comunicação e, portanto, também saber argumentar, se calhar inverter regras que estamos habituados ao passado e saber comunicar nestes domínios é absolutamente fundamental. Portanto, sem muito mais delongas e, portanto, prometendo vir chatear-vos daqui a instantes sobre o futuro do socialismo democrático, desde já, para continuar esta sessão de abertura, chamava o Russell, Presidente da JS Açores, para vos dar também as boas-vindas em nome da estrutura. Muito obrigado e bom trabalho. Até já.